Olá, pessoal! Ai, meu Deus, o fone. Deixa eu colocar o fone. Enquanto o Instagram vai chamando as pessoas, eu coloco o fone aqui pra gente começar nossa live de hoje. Aqui, pra vocês me ouvirem bem. Sabe o que eu vou fazer? Vou ver se tem um grampo aqui. Aí tem. Eu vou prender o fone aqui na roupa. Sabe por quê? Porque eu percebo, quando eu vou assistir os vídeos depois, que fica batendo. Então, assim, não vai ficar batendo, né? Vamos lá, então? Vamos falar sobre despertar. O despertar da consciência e a transição de carreira. O despertar da consciência e a transição de carreira. Deixa eu ler bem direitinho, porque esse Instagram, ele é campeão de deixar eu com o português errado aqui. Fixar comentário. Vamos aguardando o pessoal chegar. Vamos chegando, pessoal. Deixa eu colocar uma música aqui pra gente se ambientar. Pra acalmar a mente. O despertar da consciência e a transição de carreira. Vocês estão ouvindo? Vamos entrar nesse clima. Ampliar nossa mente. Não é pra ninguém dormir não, tá? Eu pretendo que a nossa live também não seja muito longa. Vamos ver aqui, deixa eu fechar algumas abas que eu trabalho, gente, com um monte de abas abertas. Depois o computador trava, a pessoa não sabe o que é, né? Um monte de coisa aberta desse jeito, não dá, né? Deixa eu salvar isso daqui enquanto vocês vão chegando aí. Se você tá assistindo esse vídeo depois no IGTV, dá uma adiantadinha, tá? No tempo do vídeo, que eu tô só esperando o pessoal entrar pra live pra gente começar. Aí você adianta um pouquinho, tá bom? Olá, Anderson, tudo bem com você? Você viu o assunto de hoje, da live de hoje? O que você acha desse assunto? Despertar da consciência e a transição de carreira. Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu tô só salvando um arquivo aqui que eu deixei enquanto o Instagram vai chamando o pessoal para participar da live. Então eu tô salvando esse arquivo que eu comecei aqui no Word, já salvei. Porque você sabe como é que é, né? Você rela aqui no computador, perde o arquivo, acabou.
O despertar da consciência e a transição de carreira, vamos falar disso hoje, ampliar a mente. Coloquei uma musiquinha de fundo, não sei se tá dando para ouvir aí. Olá, André, querido, tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre o despertar da consciência e a transição de carreira. Eu vim trazer esse tema, gente. Eu trouxe esse tema hoje porque tem um pedaço da minha história de transição de carreira que tá meio oculto aqui, né? Vamos dizer assim, no desenvolvimento do assunto da transição de carreira aqui no perfil, eu não abordei tanto esse lado, né? Dessa transformação pessoal que aconteceu em mim para que eu tomasse, na verdade, a iniciativa de fazer a transição de carreira. Então a live hoje vai falar sobre esse tema, que eu acho que é um tema hoje em dia tão difundido, tão abordado, cada vez mais está tão à mostra, né? Cada dia mais fica mais à mostra e graças a Deus por isso, né? Essa coisa que tá na moda aí de falar de expansão de consciência, de falar de expansão de mentalidade, sobre espiritualidade, e aí entra em outros assuntos, né? A expansão da consciência, ela vem recheada de delícias de ensinamento, eu diria assim, que é delicioso estudar isso. Lei da atração, as leis universais, filosofia hermética, outras áreas da filosofia, né? Todas as formas de expansão possíveis aí, né? Muitos ensinamentos antigos, ensinamentos do Antigo Egito, ensinamentos de antigas civilizações, não só do Egito, como o povo maia, né? Tem vindo muito à tona nos últimos tempos, né? E eu não tô aqui, gente, pra ensinar nada disso ou pra querer explicar como é que tudo isso funciona, né? Afinal de contas, eu nem sequer conseguiria numa live de 30 minutos, 40 minutos explicar todo esse mar de conhecimento, né? Para navegar nesse mar é preciso tempo, né? Não adianta eu vomitar aqui conhecimento sobre isso, porque não vai entrar na sua mente. Não é assim, a expansão de consciência ela é lenta, né? Assim, é lenta, que eu digo assim, entre aspas, tá? Porque ela pode ser rápida também. Tem gente que aceita aquilo e pronto. É um conhecimento que a pessoa não tinha, ela passa a ter e ela aceita aquilo e vivencia aquilo e rapidamente tudo na vida dela é transformado. Então eu posso falar por mim, que pra mim a expansão de consciência nesse sentido, né, de conhecimentos antigos, de antigas civilizações, sobre lei da atração, sobre leis universais, filosofia hermética, entre outros conhecimentos bem profundos que existem sobre isso, né? Foi, na verdade, um longo caminho que eu percorri e eu ainda percorro, né? Eu não sei tudo, muito pelo contrário, eu nada sei. Só sei que nada sei, cada dia mais que eu estudo, cada estudo mais, cada livro mais, eu digo, eu sei que nada sei, só sei disso, né? Aqui o Anderson falando, o assunto vai ao encontro do autoconhecimento e perfil comportamental. Total, o Anderson. Gente, para quem não sabe, o Anderson, ele é analista comportamental. Eu conheci ele através da Tati, que é uma amiga minha que já fez live aqui comigo, que também é analista comportamental. Então, se você se interessa por esse assunto, tá? Tanto se você está assistindo aqui ao vivo com a gente, ou se você vai ver essa live depois no meu IGTV, entra, vou falar aqui o perfil dele, porque depois que ficar no IGTV, o nome dele some aqui dos comentários. Todos os comentários somem, né? Quando eu salvo a live. Então, vou falar aqui o arroba dele, que é Anderson, com N de navio no final, R de rato, Pacheco. Anderson R. Pacheco, tá bom? Se vocês quiserem se interessarem aí por esse assunto de análise comportamental, método DISC, procura esse rapaz que ele é porreta, tá bom? Vamos seguindo aqui no nosso assunto. Tudo bom, Karine maravilhosa? Que bom que você tá aqui. Vamos seguindo aqui no nosso assunto, né, gente?
falando sobre o despertar da consciência. Eu vou ser breve nessa live de hoje, eu preciso sentir em vocês se o público que me assiste aqui nas minhas lives, se as pessoas que me acompanham aqui nas lives, se vocês têm interesse que eu evolua essa nossa conversa e evolua esse nosso assunto, tá? Karine, sua linda. Eu preciso sentir em vocês essa necessidade, se vocês têm essa necessidade de falar sobre desenvolvimento e despertar da consciência relacionado à transição de carreira. E não só relacionado à transição de carreira, porque o despertar da consciência, ele automaticamente te leva, se você não está vivendo seu propósito, o despertar da consciência, ele vai automaticamente te levando, mesmo que você não queira, para uma conclusão sobre a sua vida profissional. Então, se você não está vivendo o seu propósito, se você acha que você está infeliz, sentimento de escravidão, doenças mentais, perturbações espirituais, tudo relacionado ao seu trabalho, o lugar que você está, você não gosta, o trabalho que você faz, você não gosta, o jeito que você pega o transporte para ir para esse trabalho, você também não gosta, as pessoas que estão lá, você também não gosta. Se você chegar nesse grau de entender que tudo que tem no seu trabalho você não gosta, e ao invés de fazer transição de carreira, você fala assim, não, eu vou estudar o despertar da consciência. Aí o que eu vou te dizer? O despertar da consciência vai te levar automaticamente à tomada de decisão de mudar a sua vida. Porque quando a gente expande a mentalidade, já dizia Albert Einstein, né? Quando a gente expande a consciência, nunca mais ela volta a ser do mesmo tamanho que era antes. Não tem, a partir do momento que você sabe alguma coisa, não tem como você dessaber aquilo, né? Vocês estão entendendo minha palavra nova que eu inventei aqui? Então, se você tem um conhecimento, não tem como você voltar atrás e falar assim, eu não tenho esse conhecimento. Você pode fazer não aceitar aquilo que você teve conhecimento, ou não gostar da ideia daquilo. Mas a partir do momento que você conhece algo, não tem como você falar que não conhece, porque tá lá dentro. São como memórias, né? Pessoas fizeram coisas ruins, alguém fez algo de ruim, que seja um pisão no teu pé. Vamos supor, alguém pisou no teu pé, isso é uma coisa ruim porque doeu, certo? Aí você fica bravo com a pessoa. Aí a pessoa vai lá e te pede desculpas pelo que ela fez com você. Ela pede desculpas, desculpa, eu pisei no teu pé, foi sem querer, você me perdoa? Aí você fala, tá bom, perdoo, tá tudo bem, beleza. No entanto, nós que estamos aqui nessa live, nós temos o cérebro, a consciência, o nosso corpo saudável, né? Tudo em nós é saudável. E, portanto, que você não tem como esquecer o que aconteceu. Você pode até não dar a relevância destrutiva para aquilo, ficar com raiva, ficar com remorso. Você fala, não, eu perdoo, tá tudo bem esse pisão no pé. Esse pisão que você deu no meu pé, tá tudo bem, não tem nada, passou, acabou. Beleza, só que você lembra, por quê? Você é um ser humano saudável, você tem um cérebro e tá lá dentro de você. Você não é que você pra pessoa você fala, tudo bem, já esqueci isso. Pra pessoa que pisou no teu pé, você fala isso. Só que a gente sabe que a gente, como ser humano, lá dentro do cérebro, tá lá dentro. Porque nós somos seres humanos saudáveis. Tá lá dentro. Falar que esqueceu e de fato esquecer, só se você bater a cabeça ou se você tiver uma doença mental. Do contrário, você não vai esquecer, porque você é um ser humano saudável. Eu tô te dando esse exemplo do pisão no pé para você entender o que é o despertar da consciência. A partir do momento que você conhece algo, que você entende o mecanismo de alguma coisa, você pode até não utilizar aquilo na tua vida. Você fala, não, eu ouvi isso aqui, eu estudei isso aqui acontece assim, assim, assado, e eu não concordo. Você vira pro outro lado e vai ver sua vida. No entanto, não tem como tirar da tua cabeça aquilo que você já leu, viu, entendeu, estudou, tá lá dentro. Vocês entendem que existe uma grande diferença aí? Existe uma grande diferença. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem um despertar da consciência, que é essa coisa tão difundida hoje em dia, se falando em despertar, né?
em lei da atração e outras leis que regem o universo, criadas por Deus, não tem como você não falar que não sabe aquilo. Então, assim, entenda que o despertar da consciência ele é um caminho que naturalmente vai te levar, que foi o que aconteceu muito comigo, e eu dou graças a Deus desse meu momento de despertar, porque a partir do momento que eu comecei a conhecer essas leis que regem o universo, que foram criadas por Deus, e eu entendi assim, eu sempre soube, na verdade, né? Deus é puro amor. Ele criou essas leis, esse mecanismo que trabalha aqui com a gente, só que muita gente não conhece. Eu, a partir de agora, conheço. Então, evidentemente, as minhas atitudes começam a ser remodeladas, o meu tipo de pensamento começa a ser remodelado, as minhas decisões começam a ser remodeladas, meu estilo de vida começa a ser remodelado, a partir do momento que eu entendi uma mecânica, que eu entendi uma lei, que eu entendi um mecanismo. Entendem isso, gente? Não tem gente, por exemplo, que... Tem muita gente... Eu não sei qual é a religião de vocês. Espera só um minuto, gente. O que foi, filho? Mamãe tá na live. Tá. O que aconteceu? Tem ninguém pra me acompanhar. Cadê a Brenda? Onde é que ela tá? Eu tô tomando banho. Pega sua roupa, troca aqui no quarto da mamãe. Tá. Ai, gente, ele tem medo de ficar sozinho no quarto dele. Aí ele falou, mãe, eu tô aqui sozinho, não tem ninguém pra me acompanhar. Seguindo, gente, a live, desculpa, tá? Não tem jeito, aqui é vida real. Até me perdi onde eu tava, meu Deus. Alguém me ajuda? Tereza, tudo bem com você, querida? Seja bem-vinda aqui na live. Eu tava falando, então, que a partir do momento que você entende todo esse mecanismo, como que tudo isso funciona, todo esse tal desse despertar que está acontecendo no planeta Terra, acontecendo no mundo... Pode deixar a porta, Lorenzo. Obrigada, pode deixar assim. Então, se você entende tudo isso, não tem como desentender, entende? Olha lá o Anderson falando, podemos fazer a ligação da consciência aos tipos de mindset fixo e crescimento. Como assim, o Anderson? Podemos fazer a ligação da consciência aos tipos de mindset? Olha, eu acredito que sim. Se eu entendi a sua pergunta, sim, podemos dizer sim que dá para fazer a ligação entre consciência e os tipos de mindset, sim. Sabe por quê, Anderson? Porque a partir do momento que você tem um conhecimento, você age de um jeito. Agora eu lembrei onde eu estava. Vou voltar no assunto que eu estava para a gente criar aqui a linha de raciocínio. Tem muitas pessoas que se dizem ateus, né? Não acreditam em Deus. E essas mesmas pessoas, passado algum tempo, elas ficam religiosas. Elas dizem que se encontraram lá e aí estão lá na determinada religião. Eu sempre toco com muito cuidado nesse assunto, tá? Porque em nenhum momento aqui, antes de começar o assunto, já até falo que é para deixar bem claro. Eu não estou aqui criticando nenhuma religião e nem vou falar nem o nome de nenhuma religião aqui. A minha intenção não é criticar religião X, Y ou Z, tá bom? Eu tô aqui só falando sobre espiritualidade, sobre a questão da fé mesmo das pessoas, mas sem tocar no assunto religião, porque eu não tenho nem capacidade para falar sobre religião aqui, tá? Eu respeito todas e assim vamos seguindo aqui na live. Mas então, tem pessoas que se dizem ateus, não é? Eles se dizem que não acreditam em Deus. E essas mesmas pessoas têm relatos por tudo que é lado. Internet, se você for procurar, você vai achar. Que depois essas pessoas resolveram acreditar em Deus e daí na vida dela tudo mudou. Não tem pessoas assim? Vocês já viram gente assim? Ou então tem gente que acontece assim, a pessoa, o rapaz ou a moça é uma pessoa drogada da rua, vive a vida mundana 100%, não liga pra ninguém, não liga pra nada, não quer saber de nada, só vive no meio da farra, faz um monte de besteira, um monte de coisa errada, se droga, se usa, bebe, fuma, faz tudo, tem direito. Aí depois a pessoa fala, não, agora eu me converti. Não tem pessoas assim, gente? Vocês já viram gente assim, relatos assim, na verdade? Não tenho nada contra, tá? Não tenho nada contra pessoas que acontecem isso. Eu tô só usando
pessoas exemplos de vidas que aconteceram isso, apenas para exemplificar que quando a pessoa tem um novo conhecimento, ela age de uma nova maneira. Vocês estão entendendo? Então, se a pessoa é ateu e de repente começou a acreditar em Deus e entrou para uma religião, o eu dela antigo ficou para trás, ela passa a ter novas atitudes. É isso que eu estou dizendo, tá? Estão entendendo? Sem tocar em religião, tá bom? Olha lá, ó, a Karine falando, já conheci algumas pessoas que fizeram mudança radical na vida. É disso que eu tô falando, Karine. Por quê? Porque entrou um despertar dentro dela. Algo a despertou e ela desabrochou com pensamentos, atitudes e maneira de pensar, maneira de agir, maneira de decidir, tudo diferente relacionados àquele outro conhecimento que ela teve. Ela absorveu aquele conhecimento e aquilo mudou a vida dela. Então é disso que se trata esse despertar da consciência. Quando você desperta e desabrocha para essa nova consciência, seja ela qual for, e eu tô aqui para dar o exemplo da minha, tá? Por exemplo, em 2018 eu conheci uma coisa que eu só tinha ouvido falar. A tal da física quântica. Né? Em 2018 eu conheci a física quântica. Eu não sabia que isso existia. Eu já tinha ouvido falar, mas eu achava, na minha grande estupidez, que física quântica era alguma coisa de física de escola, que você aprende, sabe? Lei da... Como chama, gente? As leis da física que ensinam na escola? Não é lei da atração. Quando cai a coisa no chão, como é que chama? Lei da atração. Como é que é, gente? Quando cai uma coisa no chão? Que lei é essa? Que a gente tá tudo sofrendo essa lei. Meu Deus, que branco, que vergonha. Enfim, as leis que ensinam na escola sobre física. Eu achava que física quântica era algo duplicado relacionado a isso daí. Eu achava que, tipo, física quântica era algo assim para astronauta saber só. Era um tipo avançado de física que se ensina na escola. As leis de Newton, Anderson, muito bom. Teorias, leis, né? Não tem a teoria da relatividade, lei da ação e reação, muito bem. Muito bom, participação aqui, gente, de vocês. Então, gente, sim, Anderson, dá para dizer sim que tem a ver com mindset. Porque o mindset é uma forma de você pensar, são crenças instaladas que te fazem tomar certas atitudes, ou não. Então sim, quando você tem um despertar da consciência, você cria um novo mindset, tá? E mindset é a forma de pensar, é uma nova maneira de se pensar, de se raciocinar, não é? Então quando você cria esse despertar da consciência, seu mindset muda. E aí, mudou o mindset, vai mudar suas atitudes. Mudou suas atitudes, você vai enxergar a sua vida, o panorama da sua vida como está. Você vai entender o panorama da sua vida como ele está, não é? E você, através desse novo conhecimento, desse despertar que você adquiriu, você automaticamente vai começar a mudar as suas atitudes com a vida, com as ação e reação em tudo que acontece na sua vida, né? Coisas com relacionamentos com pessoas, relacionamento com a sua profissão, relacionamento com a sua família, relacionamento com o seu desejo de aprender, relacionamento com o seu desejo de se divertir, todos os seus relacionamentos, tudo que envolve o ser humano, tudo que envolve a sua vida, e você se fecha na sua bolha e você passa a enxergar tudo que tem na sua vida, todos os aspectos, todos os pilares da sua vida, você começa a entender que dá para melhorar através desse despertar que você teve. Se isso te fizer sentido, se isso fez sentido para você. Tem gente que olha para a física quântica e fala, isso não faz sentido para mim. A pessoa vira as costas para a física quântica, segue a vida dela e acabou. Aquilo não serviu de nada. Isso também serve eu também tenho esse exemplo, porque para mim a lei da atração, que é um pequeno braço da física quântica, ela veio, eu tive acesso a esse conhecimento em 2010.
em 2010, quando foi o lançamento do livro, né? Eu não lembro se o livro foi lançado em 2009 ou em 2010, mas foi ali nesse intermeio, onde o livro era novidade, o livro estava assim, explodindo de vendas em todas as livrarias. Eu tive acesso a esse livro, essa informação em 2010, mas naquele momento não fez sentido para mim. Eu achei que era balela, e aí eu deixei de lado, virei a página, segui minha vida, é igual eu tô falando aqui. Quando foi em 2018, 8 anos depois, gente, eu novamente tive contato com essa lei, tive contato com essa história de física quântica. E aí em 2018 fez sentido para mim. E aí em 2018 eu comecei a devorar tudo que eu podia de desenvolvimento pessoal, de despertar da consciência. Aliás, eu tenho uma sede tão grande por aprender, e isso às vezes se torna um defeito, porque quando foi em 2018, em questão de um mês, eu li tanto, eu quase não dormi, de tanto que eu lia e assistia vídeo do YouTube sobre esse tema, física quântica. E em decorrência disso, porque eu estava aprendendo, entendendo tudo isso, e percebendo, caindo fichas na minha mente sobre as razões dos porquês tantas coisas boas ou ruins tinham acontecido comigo, eu quase enlouqueci, gente. Em 30 dias eu consumi conteúdo que daria para consumir em um ano. Vocês têm noção? Eu fiquei louca varrida. Que eu infelizmente, isso é um defeito. Infelizmente eu sou assim, se eu vi que existe um novo conhecimento de algo que fez sentido pra minha vida, que fez sentido pra mim, eu me desespero em devorar, em engolir tudo o máximo possível. E isso me faz mal depois. Não porque o conhecimento é ruim, mas porque eu me canso e aí afeta a minha saúde. Eu sou dessas, gente, eu preciso melhorar esse aspecto em mim. Então, para você ver, então tem vezes que o conhecimento chega até você num determinado momento, mas você não está preparada para aquilo. Tem uma frase do Kybalion, quem já leu Kybalion? Fala aqui, quem já leu o livro O Kybalion? Eu sempre falo desse livro aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro, porque é até bom para eu ver a frase direitinho. Esse livro, ele tá sempre comigo aqui, sempre. Ó, O Kybalion. E ó como é que eu leio o livro, gente, vamos ver se dá pra ver aí. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Ó, tá vendo aqui do lado? Ó, eu leio o livro assim, escrevendo, anotando, grifando. Eu vou comendo pelas beiradas tudo que dá pra escrever aqui, que é eu com os meus próprios pensamentos, ó. O livro todo grifado, tá vendo? Tudo que eu acho importante eu vou grifando e vou anotando aqui do lado, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tem uma frase aqui, é logo no começo, que o autor do livro fala assim, que o conhecimento vai chegar aos ouvidos de quem está preparado para ouvir. Quando você estiver preparado para ouvir, um mestre vai chegar para te ensinar. Ou seja, isso quer dizer que lá em 2010, o mestre chegou para mim falar sobre despertar da consciência. Mas os meus ouvidos não estavam preparados para ouvir em 2010. Em 2010 eu tinha, quantos anos? Uns 28 anos, mais ou menos. Né? Revelando a minha idade aqui. E com 28 anos eu ainda não estava preparada para entender tudo isso que eu agora estou, quase 10 anos depois. Enquanto eu vou falando com você, eu vou procurando aqui a frase para falar certinho, tá? Achei! Ó, tá falando aqui, ó. Em qualquer lugar que se achem os vestígios do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Viram aqui? Então, quando se fala em despertar da consciência,
São poucas as pessoas que vão realmente vivenciar isso, entender isso e transformar a vida através disso. Beth, o que isso tem a ver com transição de carreira? Para mim tem simplesmente 100% a ver com transição de carreira. Porque foi através do meu entendimento de mundo, do meu entendimento amplificado sobre o que é a consciência, sobre o despertar da consciência, que me levou a entender que minha vida estava indo por um caminho dolorido, errado. E foi o despertar da consciência que me chacoalhou, me acordou para falar assim, Beth, você não precisa passar o resto da vida num sentimento de escravidão, em algo que te faz sofrer. É possível optar por abandonar o sentimento de escravidão e viver uma vida com propósito, com amor, com brilho nos olhos, com felicidade, através da profissão, através do propósito. E aí, com a maturidade do que eu estava entendendo ali, né, nós estamos em 2021, gente, eu fiz a minha transição de carreira este ano. A minha transição de carreira, eu diria pra vocês que ela vem desde 2015. Mas só que em 2015 eu não achava que eu estava fazendo transição de carreira. Em 2015 foi aquele grande tombo que eu tomei quando eu fui empreender. Né? Quem já está há mais tempo me seguindo já me ouviu falar dessa história. Em 2015 eu fiz uma transição de carreira sem planejamento. E daí deu muito ruim pra mim. Tá? Se você tiver interesse, tem bastante live aqui. As minhas primeiras lives falam bastante sobre isso. E aí, então, pra mim, a minha transição de carreira começou em 2015. De 2015 pra cá, são 6 anos. Eu poderia te dizer que demorou tudo isso, né, pra fazer transição de carreira. Mas, assim, foi, na verdade, em 2015, começou o meu processo evolutivo pra minha transição de carreira. Não é que ela, de fato, começou lá em 2015. Né? Em 2015, eu tive motivos pra entender que eu precisava fazer alguma coisa pela minha vida. Né? Tem uma frase também que eu anotei aqui para falar para vocês, que é assim, ó, coisas que passei me fizeram chegar até aqui, né? Coisas ruins me transformaram em uma pessoa melhor. E aí depende de cada um. Tem gente que passa coisas ruins e fica uma pessoa frustrada, rancorosa. E tem gente que passa por situações desafiantes e não entende aquilo como uma desgraça na vida, entende aquilo como uma grande oportunidade de aprender algo. Enquanto maior o tombo, maior a profundeza do seu aprendizado, né? Então, em 2015, para mim, foi bem profundo, né? A minha dor, o meu sentimento e tudo de desafiante que aconteceu naquela época na minha vida. Por isso, depois de um grande mergulho nas amplas profundezas do meu ser espiritual, do meu ser sentimental, do meu ser mental, né? Foi onde eu vim aos pouquinhos, subindo, navegando em direção ao alto, para poder, nascer e despertar uma nova Elizabeth, passado todo aquele perrengue, né? Passado toda aquela fase de luto. Você tem uma fase de luto onde você sofreu algo, e aí tem a fase do amadurecimento, você entender que aquilo aconteceu e passou, e aí tem a fase do replantar. Isso é foi o despertar na minha vida, né? Aos pouquinhos, sozinha. E quando você não conhece nada sobre essas leis herméticas, lei da atração, leis universais, esses grandes ensinamentos dos povos antigos, quando você não entende nada disso, você simplesmente é um barco à deriva, como eu fui por muito tempo. Lá em 2015, quando aconteceu a grande derrocata na minha vida, né? Financeira, sentimental, familiar, mental, espiritual, eu não conhecia nenhuma dessas leis. Eu fui um barco à deriva. Eu fui sofrendo, fui entendendo com aquele tombo que eu tinha que melhorar, o que dava para melhorar. Nesse momento, quando eu comecei a me reerguer depois que tudo aquilo aconteceu comigo, foi o momento que eu falei, eu vou trabalhar. E aí eu risquei o meu propósito da minha vida. Eu falei assim, eu não tenho diacho de propósito nenhum. O que eu tenho é que trabalhar, ganhar o meu dinheiro, sustentar a minha família e tenho que me aquietar. Porque eu sou advogada de profissão, eu tenho que ficar quieta no meu canto. Foi a hora que eu matei o meu propósito, a minha ave fênix, sendo que eu nem sabia que propósito é uma ave fênix,
que renasce das cinzas, né? Eu achava que se eu falasse, eu quero que propósito, eu não sei que propósito que eu tenho na minha vida, já perguntei pra Deus, Deus não me respondeu, eu já abri a Bíblia pra perguntar as coisas pra Deus, Deus não falou pra mim qual era o meu propósito, eu já parei pra pensar o que eu gosto de fazer, as coisas que eu gosto de fazer, já me falaram que isso daí é propósito, eu não achei propósito nisso aí, eu vou trabalhar, vou ser advogada, vou entrar lá no escritório, vou entrar cedo, vou fazer tudo que tem que fazer e vou me tornar a melhor advogada que eu puder ser. Eu matei o meu propósito ali. Ou seja, eu era um barco à deriva, eu não tinha ainda o despertar. As coisas vão se encaixando, você vai trabalhando, o financeiro vai se ajustando, as coisas vão se entrelaçando, novos conhecimentos vão surgindo, novas oportunidades de engrandecer a sua mentalidade e espiritualidade vão acontecendo, pessoas e situações vão se aparecendo e desaparecendo, se transformando na sua frente, na sua presença. Cada dia você vai aprendendo um pouquinho mais sobre a vida e vai amadurecendo como ser humano, né? Mas muito à deriva. Muito à deriva. Ou seja, quando eu digo à deriva, é que até 2018, de 2015 para 2018, eu não sabia o que era despertar da consciência. Eu era um barco à deriva, fui aprendendo com soco. Quando a gente não tem o despertar da consciência, você aprende aqui, na porrada na cara. Aí você aprende. Então é quando você perde a mãe, é quando você perde um parente, é quando você pegou uma doença, é quando você perdeu tudo que tinha. Aí você aprende na porrada. Mas quando você tem um despertar dentro de você, você tem a oportunidade de ouro de não precisar levar a porrada na sua cara da vida. Porque você já entendeu a mecânica. Você entende com o despertar da consciência que se você for uma pessoa que xinga os outros, que maltrata as pessoas, que é uma pessoa arrogante, esses dias eu postei um vídeo de uma pessoa arrogante, o que aconteceu com ela? Vocês viram esse vídeo? Né? Quando você não tem o despertar, vocês não o tempo todo, mas em muitos momentos você se permite ser uma pessoa com raiva, uma pessoa sem paciência, uma pessoa intolerante, muitas vezes arrogante, se acha dono da verdade, humildade zero. Você se torna assim. Mas aí quando você tem o despertar da consciência, você passa a entender que você não precisa ser assim. Porque uma pessoa assim, gente, ela atrai todas as desgraças para a vida dela. Vocês já pararam para prestar atenção, né, que em algum momento da sua vida isso aconteceu? Teve um dia que você saiu de casa, a primeira coisa que aconteceu foi você ralou o carro em algum lugar na hora que você foi estacionar. Aí você saiu do carro, você foi trabalhar e você deu um tropeção, caiu na escada. Aí naquele mesmo dia caiu uma chuva, uma tempestade, você tinha uma reunião, você teve que desmarcar porque caiu uma chuva, alagou a rua, você não conseguiu sair. Aí naquele dia termina o alagamento, quando você vai ver, você vai ir pra casa, quando vai ver, bateu o carro. Aí você chega em casa, você discute com o marido, aí você põe a comida no fogo, o arroz queima, aí você vai tomar banho, o chuveiro queima, aí você vai dormir com raiva. Do mundo, de tudo, de tudo. Não necessariamente esses exemplos, mas eu tenho certeza que você já teve um dia ruim na sua vida, que várias coisas ruins aconteceram, pequenas coisinhas, que vão te chateando ao longo do dia, você chega no final do dia achando que a vida é uma bosta. Por quê? Essa mesma pessoa que é arrogante, que xinga, que maltrata, que é falta de educação, falta de paciência, ela atrai, igual um imã, todas as coisas ruins para a vida dela. E quando você entende o despertar da consciência, você entende que se você tiver atitudes como essa, mais coisas como essas vão vir para você. Ou seja uma pessoa amorosa, carinhosa, uma pessoa que doa de si, que é próspera em doar o conhecimento que tem. Seja uma pessoa que ajuda o próximo, que ajuda uma criança a fazer uma lição de casa, que ajuda uma pessoa mais velha que não sabe mexer no celular, que ajuda alguém a encontrar o canal que quer, ou então pesquisar alguma coisa no celular. Será que não sei o que, né? Como será que o tempo tá amanhã? Alguém te pergunta, você fala, não sei.
Olha no celular, fala pra pessoa, amanhã vai chover, amanhã não sei o quê. É ser bondoso no pequeno, no detalhe. É ser humilde de coração, de alma, de espírito. Se permitir entender novas coisas, aprender novos conhecimentos e despertar a sua consciência. Para que você possa viver o extraordinário na sua vida. Quando você tem o despertar da consciência, você deixou de ser um barco à deriva no meio do mar. Você passa a pegar o leme do seu barco e direcionar os seus caminhos. Que quando você tem o despertar, você entende que você não pode ser uma pessoa arrogante, sem paciência, mal educada. E não que eu não seja, gente. Eu estou no mesmo pacote aqui que todo mundo. Eu sempre me coloco aqui, ó. Nós estamos no mesmo nível, gente. Eu não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa, assim, entranhada de defeitos. Apenas eu tive um despertar da consciência que me fez entender que as atitudes que eu tinha para determinadas coisas na minha vida não eram boas para mim, porque eu entendi leis universais, eu entendi mecanismos quânticos dos quais funcionam a nossa vida, que eu não sabia que existia e passei a saber que existe. Então, se eu entendi, se eu despertei mentalmente, eu nunca mais vou conseguir ser Elizabeth de 2015, Elizabeth de 2010. Porque algo aconteceu aqui dentro, algo aumentou aqui dentro no meu cérebro, que me transformou. E automaticamente eu fui percebendo que era uma coisa que na verdade eu já sabia, né? Que a advocacia não era pra mim. Isso eu já sabia faz tempo, mesmo sem entender nada de física quântica. Mesmo sem entender nada disso, eu já sabia, ó, advocacia não era pra mim. Eu só não aceitava isso, tá? Isso foi um processo pra eu aceitar isso. Mas desde lá de trás eu já sabia. E aí quando eu amadureci e despertei a minha consciência, aí eu pude entender que eu precisava agir. Porque assim, gente, despertar da consciência não é mágica, você precisa agir. A partir do momento que você entendeu um conceito, você precisa executar este conceito. Eu sempre digo, eu já aviso que tem pessoas aqui na live que estão inscritas no meu curso e eu tenho muita gratidão por vocês, tá bom? Pra quem não sabe, meu curso tá com vagas abertas, entra aí no link da bio que vocês vão ver. Se tiver dúvida, me chama no direct. Mas, voltando aqui no meu raciocínio, que até me perdi. Nada na sua vida vai mudar com o conhecimento que eu estou trazendo para você. Olha só, isso aqui, gente, que importante. Nada na sua vida vai mudar com o conhecimento que eu estou te passando. Com as minhas quase 40 lives aqui do Instagram. Nada na sua vida muda com essas 40 lives. Nada na sua vida muda. Beth, deixa de ser louca. Nada muda. O que vai mudar na sua vida é o que você faz com o conhecimento que eu te trouxe. Aí você vai ter uma mudança na sua vida. Então nada na sua vida vai mudar se você tiver um despertar da consciência, entender que existe mecânica quântica, lei da atração, leis universais, filosofia hermética, outras filosofias, conhecimentos de povos antigos. Nada vai mudar se você não fizer nada com que você teve conhecimento. O meu curso de transição de carreira não muda ninguém. O que muda é o que você faz com o meu curso. Aí muda a sua vida. Porque eu, Elizabeth, eu só posso transformar a minha própria vida. Eu estudei o despertar da consciência. Eu estudei desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, programação neurolinguística, fui fazer curso de coach, curso de hipnose, estou fazendo um outro curso de radiestesia radiônica, babado aqui.
Eu fui me aprofundar em todas as áreas do conhecimento, tanto espiritual quanto intelectual. Eu fui entender diversas sociedades, diversos povos extintos do nosso planeta Terra. E aí, sou quem sou. No entanto, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu vivi, como que eu ia transformar a minha vida? Só através do meu braçal. Só através do meu braçal é que eu posso transformar a minha vida. Eu, a Beth Gomes, amaria poder... Nossa, como eu gostaria de eu poder com a minha mão transformar tudo que o Sandro precisa transformar na vida dele, com a minha mão. Transformar com a minha mão o que o André precisa mudar na vida dele, o que a Karine precisa mudar na vida dela, a Tereza, o Anderson. Como eu queria poder, com a minha mão, com o meu braçal, pegar e falar assim, não, agora sua vida mudou. Só que eu não posso. Porque cada um manda em si e só você pode mudar. É só quando você determina isso na sua vida que isso vai ser possível de acontecer. Você já tentou ensinar alguma coisa para uma pessoa que não quer aprender? Vocês já passaram por essa experiência? Por exemplo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu tô lembrando desse exemplo. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai me ensinou a dirigir. Olha só, então eu sei dirigir desde os 15 anos. Com 18 anos eu já sabia dirigir, já tirei minha carta. No primeiro dia, assim, no dia do meu aniversário de 18 anos, eu fui me inscrever na autoescola. Com 18 anos e um mês eu estava com a minha carta na mão, de motorista. E eu lembro que eu ainda estudava, né? Tava no 3º ano do ensino médio e eu faço aniversário em setembro. E eu lembro que em outubro eu tava com a minha carteira de habilitação na mão e os meninos da sala ficaram invejados. Porque as meninas nem aí, porque a maioria das meninas não aprende a dirigir com 18 anos, pelo menos na minha época, né? Mas os meninos ficavam assim, ai gente, ela já tem a carteira e eu não, né? Aí eu tenho uma filha, a Brenda, minha filha, tem 15 anos. E esses dias eu tô falando com ela, já tô tentando comer a mente dela, pra falar assim, filha, vamos aprender a dirigir, o que você acha? Ai mãe, pelo amor de Deus, eu não gosto disso aí, hein? Eu não quero saber dirigir, não tenho jeito pra isso. Não. Ou seja, eu vou tentar ensinar ela a dirigir, ela não quer aprender. Ela não quer. Ela não tem essa vontade. Porque eu com 15 anos, muito antes, assim, com uns 12 anos, eu já queria dirigir. Meu pai não deixava, meu pai me segurando. Eu era louca, não sei o que eu tinha na cabeça. Com 12 anos eu já queria dirigir. É criança, gente. Pois eu com 12 anos eu já queria dirigir. Meu pai não deixava. De tanto eu infernizar a cabecinha dele, que com 15 anos, uma vez a gente foi pra praia, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu andei, que eu dirigi, foi na praia de Santos, às 6 horas da manhã, numa férias de verão. A gente foi passar uns dias na praia. E naquela época, lá no local que a gente estava, não tinha a proibição do carro entrar na areia. Então o que o meu pai fez? Meu pai, logo cedo, a gente pegou o carro, né? Antes de começar a virem os turistas, né? Praia vazia. E para quem conhece Santos, a areia de Santos é batida. Vocês já viram? Vocês já foram em Santos? Em Santos, a areia da praia de Santos ela é batida. Ela não tem areia fofa. Toda a areia lá é batida. E aí meu pai me levou, falou assim, olha, se você quiser aprender a dirigir, sua chance é amanhã, tá? Então se você quiser, amanhã às 6 horas da manhã, eu levo você pra aprender a dirigir na praia. De lá a gente volta, passa na padaria, compra o pão pra trazer pra todo mundo tomar café, tá bom? Eu falei, meu Deus, eu quase nem consegui dormir. De tanto, sabe? Que eu fiquei porque eu ia aprender a dirigir. Que era com filha. A minha filha não. A minha filha não. Ela não quer aprender a dirigir. Agora não. O momento dela não é agora. Aí eu como mãe, se eu sou sábia o suficiente, aí serve pra mim ao sentido inverso. A frase do Caibalion. No sentido inverso. Eu entendi que os ouvidos só escutam quando eles estão preparados. E no momento que os ouvidos estão preparados, o mestre chega. A minha filha não está com o ouvido preparado.
ela não deseja aprender a dirigir. Eu, na idade dela, eu já estava fervendo de vontade de aprender a dirigir, urgente. Ela não. E eu, como uma mãe que despertou só um pouquinho dessa consciência, eu consigo entender e dar o direito a ela. Na verdade, dar o tempo para ela, para que ela amadureça e sinta a necessidade de aprender a dirigir. Hoje em dia isso é necessário, na minha opinião, né? Eu que tenho 2 filhos, eu como mãe, eu tenho que estar sempre planejando e entendendo no mundo de hoje o que é melhor ou não para eles. E eu entendi que para Brenda, minha filha de 15 anos, não está no momento ainda. Mas nada que uma começão de cérebro, né, não venha modificar na cabecinha dela. Gente, eu não vou me estender na live de hoje, né? Hoje eu tô mergulhada no meu curso de radiestesia radiônica. E também tô num curso, Anderson, eu tô fazendo um mini curso com a Tati, né, do método DISC. Então hoje eu tenho uma aula com ela também. Então, terminando aqui essa nossa live, eu vou partir para a live dela pra gente prosseguir no programa que ela disponibilizou. Gente, obrigada a vocês pela presença na live de hoje. Quem não pegou do comecinho, assiste ela, que eu vou deixar disponível aqui no GTV. Eu demoro mais ou menos uns 2 minutos ou 3 minutos quando a live fecha para eu conseguir salvar no Instagram. Porque o Instagram, ele processa o vídeo todo, né? Então, se o vídeo tem 1 hora, ele fica 1 hora processando, não. Ele vai processar uma live de 1 hora. Isso demora uns 2 minutinhos. Então, espera uns 2 minutinhos que a live já vai ficar disponível lá no meu IGTV. Tá bom? Se você não assistiu do começo, assista, tá? Por mim, eu ficaria no mínimo mais uns 40 minutos falando aqui, porque assunto aqui não falta, né? E como eu falo mais que a mulher do leite, eu sempre dou conta de, pau na máquina de tanta coisa que vem na minha cabeça pra falar pra vocês. E então assistam lá a live que eu vou deixar se você não assistiu, tá bom? Quem não adquiriu o curso, gente, tá disponível no link da bio. A aula vai ser no sábado agora, mas se você não puder estar presente no sábado para assistir a minha mentoria sobre transição de carreira, a aula vai ficar disponível por 2 anos na plataforma da Eduz para você assistir quando você quiser. Eu falo tanto aqui em despertar da consciência, entender os mecanismos e tudo mais, e eu te entrego a ferramenta para te ajudar a você passar por esse momento, que é fazer sua transição de carreira. E a ferramenta que eu tenho para te entregar é essa mentoria e é o meu combo bônus, que estão disponíveis no link da minha bio. Isso te serve de como se fosse... Eu estou te entregando uma caixa com chaves. Essas chaves destrancam portas da sua vida. Tá? Esses 2 cursos, a mini mentoria e o combo bônus, são chaves que vão destrancar a sua vida em relação tanto a despertar, quanto a transição de carreira, quanto outras várias áreas que você tem travadas e trancadas aí na sua vida. Tá? Quando eu falo de despertar da consciência e transição de carreira, é algo que mexe na vida da pessoa por completo. Se você muda a sua carreira, você vai mudar o seu salário, você vai mudar o convívio na sua família, na sua casa, sua mentalidade muda, sua espiritualidade muda, tudo muda. Transição de carreira é uma mudança de vida, é uma opção de mudar totalmente a sua vida. Entendam isso, tá bom? E eu te entrego um pacote de chaves que destranca tudo aí que você tem trancado. São os meus 2 cursos, estão no link da bio. Se você tiver dúvida, Beth, eu não entendi direito, Beth, eu queria saber mais, me chama no direct, eu vou ter o maior prazer de falar com você, tá bom? A live de hoje fica por aqui, porque agora às 9 horas eu preciso entrar na outra live, tá bom, gente? Essa semana eu acho que... Eu não sei, gente, eu não sei, vamos fazer o seguinte, se der certo eu faço uma live também amanhã. Eu não vou me comprometer totalmente e também não vou pôr assunto aqui. Tá? Eu vou deixar livre para que eu possa amanhã, durante o dia, sentir em mim o que eu preciso falar para vocês, de que forma eu poderia agregar na vida de vocês. É o que eu sempre faço com as lives. Primeiro eu tenho que entender se o que eu tenho para dizer é relevante para a vida de vocês. Então por isso que as lives aqui são sempre muito profundas, muito verdadeiras. Realmente sempre vale a pena, eu acredito, assistir as lives aqui.
Porque de verdade eu tenho um esforço pessoal de trazer realmente algo que possa te transformar de alguma maneira, tá bom? Então eu vou verificar se tem quórum para assistir a live amanhã. De repente eu vou abrir um ao vivo, se não entrar ninguém eu fecho a live. Pronto, sigo a vida que segue, tá bom? Então um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até talvez amanhã ou na segunda. Segunda é certeza que tem, tá? Beijo, gente. Boa noite pra vocês.